Olá, está no ar o Jornal da Câmara. No mês de abril, uma das campanhas de conscientização traz a cor laranja, de prevenção à crueldade animal. E para falar sobre as ações realizadas pelo município, a nossa convidada de forma online no programa de hoje é a veterinária e coordenadora do Gabinete da Causa Animal, Bruna de Souza Barni. Bruna, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Então, sobre o nosso Abril Laranja, o que a gente pode salientar pelo Gabinete da Causa Animal aqui da Prefeitura de Porto Alegre é que a gente não tem uma campanha específica, né? Não estamos com ações específicas porque a gente trabalha de forma contínua no combate aos maus tratos contra os animais. A gente atua diariamente com a fiscalização de maus tratos, que atualmente é de competência da Diretoria Geral de Fiscalização da Prefeitura, atuando em conjunto com o Gabinete da Causa Animal. Isso porque o crime de maus tratos, né, a constatação de maus tratos contra cães e gatos e contra animais de uma forma geral, ela é exclusiva do médico veterinário. Então, por isso, nós temos que ter sempre esse apoio técnico junto à Diretoria de Fiscalização da Prefeitura. Perfeito. Quanto aos números... Isso. Desculpa, lhe interrompi ali. Eu ia realmente reforçar essa questão, né? Quais os dados, né, que vocês trabalham, né, de números que têm chegado para vocês em relação a essas denúncias aí? A gente tem notado que nos últimos anos vem crescendo cada vez mais essas demandas, né? A Prefeitura recebe as denúncias via telefone 156. Para ter uma ideia, só no ano de 2022 nós atendemos mais de 3.300 ações fiscais, né? Então foram feitas 3.300 vistorias de denúncias de maus tratos contra os animais. O que a gente pode verificar é que na maioria das vezes a denúncia ela não se constata de fato, né, o crime de maus tratos. Porque o que acontece? Nós trabalhamos principalmente com a conscientização dos tutores. Quando é verificado, né, que o animal não está com alimentação adequada, ou o pote de aguinha está sujo, que às vezes as pessoas ficam preocupadas, né, o ambiente está inadequado, a gente tenta trabalhar com a educação, que a gente chama do conceito de guarda responsável. Então, o tutor é orientado num primeiro momento, claro, quando é crueldade de fato, a gente não tem como escapar, né, do flagrante, enfim. Mas se a gente tem essa situação em que a gente verifica que a maioria dos casos é por dificuldades socioeconômicas do tutor, a gente tenta trabalhar com a conscientização. Orientar a limpeza, orientar atendimento veterinário, orientar a melhora, né, no fornecimento do alimento, tudo isso para que a gente possa, de fato, educar a população antes da punição. Certo. E, Bruna, o que pode ser, né, enquadrado, né, como maus tratos, né? Na dúvida, evidentemente, né, as pessoas ligam, fazem a denúncia, né, para que até seja verificado em loco, né, o que está acontecendo. Mas explica para nós, né, o que enquadra, né, essa questão dos maus tratos. Sim, a maioria das denúncias, né, elas envolvem falta de alimento, falta de água disponível. É importante que a questão do alimento, a gente saliente que o animal não precisa ficar o dia inteiro com o alimento disponível, né? O animal tem que ser alimentado pelo menos uma vez ao dia, a maioria das pessoas alimenta 2 vezes ao dia, mas o veterinário consegue constatar isso através do score corporal do animal. Então, alimentação disponível, água limpa, daí sim, a água precisa estar disponível o dia inteiro, um abrigo, né, que o animal consiga se proteger da luz solar e da chuva, o ambiente não esteja insalubre, né, extremamente sujo de fezes e urina. A corrente ainda é algo bastante polêmico aqui na nossa cidade, porque não é proibido o uso de correntes nos animais. O que a gente verifica é que essa corrente ela esteja de um tamanho que permita que o animal se abrigue, que ele se alimente e consiga defecar e urinar longe, né, desse local mais limpo que deveria ser. Isso porque a gente às vezes prefere que esse animal fique contido numa corrente do que esteja sob risco de atropelamentos ou se são animais de comportamento mais bravio, possa atacar as pessoas nas ruas. Então, tudo isso a gente verifica na hora da fiscalização. É importante salientar que às vezes as pessoas não têm esse conhecimento. A fiscalização da prefeitura ela acontece de forma no momento, né? Ela é uma fiscalização estática. Às vezes as pessoas denunciam agressão no 156. Infelizmente, o Gabinete da Causa Animal não tem como
investigar, né, se aquele animal está sofrendo agressão, a não ser que ele esteja naquele momento com uma lesão e tudo mais, e aí vai ser solicitado atendimento veterinário. Casos mais graves e assim, que tenham um risco iminente, tem que ser feita a denúncia através da Polícia Civil e Brigada Militar, principalmente. Certo. E Bruna, quando falas ali, quando a gente falou no início ali, né, desse número de 3.300, esse é um número que vocês consideram elevado? Esse é um número que traz acende um alerta para vocês? Esse número vem num crescente? Que tu podes explanar um pouquinho sobre esses dados aqui? Então, esses números, eles vêm numa crescente, mas a gente acredita que não seja por um aumento de fato nas situações, mas sim porque as pessoas estão se preocupando mais com os animais. Talvez essas situações antes não estavam sendo vistas como, de fato, maus tratos, né? Era algo que estava sendo lidado de forma comum, mas agora as pessoas estão vendo que sim, cão e gato precisam, principalmente, né, que são as duas espécies que o gabinete hoje lida diretamente, eles precisam de uma atenção e as pessoas estão se sensibilizando mais quanto a isso. Então, a conscientização vem funcionando bastante. Certo. Para explicar também para quem está nos acompanhando, Bruno, quando é feita, a gente fazer todo esse percurso aí, né? A pessoa vê lá, tem uma denúncia para fazer, liga para o 156 e o gabinete vai até o local. Como é que é feito esse trabalho? Como é que é feita essa abordagem? Como é que se dá esse trâmite até se verificar em loco se houve ou se não houve a agressão ao animal? Via de regra, hoje, todas as demandas do 156 estão entrando direto na Diretoria Geral de Fiscalização, que é o órgão responsável por todas as fiscalizações do município. O gabinete vai junto com a equipe de fiscais, quando tem essa situação de denúncias de maus tratos, para verificar em loco se tem ou não, de fato, a situação relatada. Se é algo mais brando, digamos assim, em que é uma falta de higiene ou o animal está com a corrente muito curta, é dado um prazo, né, de acordo com o que o veterinário ali, o técnico, julga no momento da vistoria, para que o tutor se adeque. Aí, com esse prazo findado, retorna a equipe ao local para verificar se o tutor atendeu ou não o solicitado. Certo, certo. E evidentemente, né, vocês já verificaram no local questões bem graves, assim, creio, né? E muitas vezes são casos também de polícia, né? Para que a polícia também tome as providências necessárias em relação àquele caso. Do ponto de vista de legislação, Bruno, como é que tu avalias, assim, se a legislação ainda hoje ela é muito branda para punições para casos de maus tratos, enfim, como é que tu avalias isso? Como é que a gente poderia avançar nesse sentido também para exemplar, né, quem faz esse tipo de prática? Quando a gente verifica de fato o crime de maus tratos, né, quando o veterinário faz o laudo, que a gente chama de que existe a situação de maus tratos, nós acionamos a Polícia Civil, que realiza então a prisão desse tutor em flagrante. O animal é resgatado e destinado ao abrigo municipal. E de uma forma geral, assim, nós verificamos que a legislação ela está de acordo, sim, a gente consegue aplicá-la. O que acontece no momento é que, infelizmente, as polícias elas ainda não estão preparadas para essa atuação. Como a gente está vendo que com os anos está aumentando essa situação de que as pessoas estão denunciando tanto para a polícia como para o próprio poder administrativo, e esses casos eles têm que ser lidados de forma criminal, né, perante a justiça, a gente verifica que ainda a polícia não está preparada, não tem profissionais preparados dentro das polícias. Então a gente está tendo que fazer dando esse apoio, né, no sentido de precisa do médico veterinário, da prefeitura, né, do Poder Executivo, para poder dar o laudo e a polícia seguir, então, depois com o seu inquérito, enfim, e o tutor responder pelo crime. Mas a legislação em si, ela está adequada, né? A gente verifica que desde 98 os crimes de maus tratos contra animais, crime, né, considerado crime maus tratos contra animais, e em 2020 essa pena, né, foi aumentada quando se trata de cães e gatos. Então, é de 2 a 5 anos hoje a pena prevista. Infelizmente, existe uma certa demora, né, nos julgamentos, enfim, até correr todo o processo é algo que ainda está falhando, mas a gente faz a nossa parte, né?
Perfeito. De qualquer forma, né, Bruna, isso tem avançado, assim, né, numa avaliação que possas trazer para nós, do ponto de vista dessa parceria com a polícia, né, porque já há algumas delegacias especializadas também nesse tipo de crime, ou que dão uma atenção mais voltada para esse tipo de atuação, né? Sim, nós temos hoje em Porto Alegre, salvo engano, 4 delegacias, né, que são as ditas Amigas dos Animais. É a segunda, a quinta, a 15ª e a 19ª. E eles já são, na verdade, toda delegacia ela tem que abrir um boletim de ocorrência por situação de maus tratos, né? Mas essas são delegacias mais preparadas para esse tipo de denúncia. Uhum. Então, elas já estão buscando, né? Claro, depende bastante dos profissionais que atuam nas delegacias, também esse interesse, e eles vêm buscando isso. Então, é bastante interessante para a gente eles tratarem dessa forma. Certo. Falaste também, né, de que alguns animais são levados, né, para o abrigo municipal, né? Qual a situação do abrigo hoje, né, e como é que também daqui a pouco as pessoas podem ajudar no processo de adoção, né? Porque muitos dos animais vão para lá, acabam tendo uma superlotação em algum momento, né? Então é preciso que haja uma destinação, até uma destinação correta desses animais, né, para que os tutores, né, quem é interessado, né, e gosta dos animais, possa também ajudar nessa situação, né? Claro, o nosso abrigo hoje, ele conta com uma capacidade de 150 cães e gatos. Assim como a maioria dos abrigos das ONGs, nós estamos superlotados, né? Essa é uma realidade de quase todos os abrigos que a gente vê, principalmente do poder público, né? E o que acontece? Esses animais, a maioria deles, eles foram para lá justamente por situação de maus tratos, ou quando são cães de perfil agressivo, que a gente não tem como deixar, né, sem tutor em via pública. Então, de uma maneira geral, todos os animais eles estão castrados, microchipados, vacinados, e o abrigo fica aberto, né, de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, em horário comercial. Sábados ele tem funcionado das 10 às 15, e a gente vai ter um evento de adoção maior agora, no dia 29 de abril, também para tentar dar um fluxo melhor, né, para esses animais que são resgatados em situação de maus tratos. O nosso abrigo, então, ele fica na Estrada Ibérico José Bernardes, número 3489, na parada 19 da Lomba do Pinheiro. Então, ele funciona junto à nossa unidade de saúde animal Vitória, que muitas pessoas já conhecem também. Então, esse grande evento no dia 29 de abril, ele vai estar sendo realizado também nesse sentido, né, do Abril Laranja, para que a gente consiga dar o devido destino, né, dos animais depois que eles são resgatados em situação de maus tratos. O evento vai ser lá no abrigo mesmo, Bruna? Lá no abrigo mesmo. Facilita porque daí os tutores, né, ou os prováveis tutores, eles conseguem ver todos os animais, né, visitar, enfim, e tentar encontrar um que se adapte melhor à sua rotina. Certo. Porque essa questão, né, da adoção, ela também tem precisa de uma grande responsabilidade, né, para que esse animalzinho também seja acolhido, né, pelas famílias e tenha o respeito que ele merece ali, né, o trato, o carinho, o amor. E como é que vocês têm trabalhado também nesse sentido, Bruna, de fazer essa conscientização desde criança, assim, o gabinete trabalha com cartilhas, vai junto a escolas, como é que isso funciona também? Tem feito esse trabalho? Sim, com certeza. A gente verifica que a questão dos maus tratos muitas vezes culminou numa falta de esclarecimento do conceito de guarda responsável, né? Que é aquilo que a pessoa tem que se ter consciência, né? O ser humano, no momento que decide ter um animal, se ele vai ter um cão, se ele vai ter um gato, quanto tempo vai durar? Eu preciso vacinar? Eu preciso castrar? Vou ter que levar no veterinário? Vai dar gasto? Então, tudo isso tem acontecido que as pessoas não pensam muito, não se planejam antes de ter um animal, né? Então, os maus tratos acabam culminando com isso. O gabinete hoje trabalha nessa conscientização junto a adultos, né, nas ações presenciais que a gente faz nas comunidades, mas principalmente junto com as crianças. Então, nós temos a cartilha Vet Mirim, ela foi lançada no ano passado, é uma cartilha toda voltada para crianças em idades iniciais, né, escolares, e a gente tem trabalhado junto com a Secretaria de Educação, fizemos uma capacitação no ano passado, e para esse ano nós pretendemos fazer uma capacitação online para os professores da rede municipal, principalmente, que eles possam então aplicar essa cartilha
nas suas turmas, né? A cartilha, ela tem um formato digital, como a gente estava recém saindo da pandemia, quando ela foi lançada, ela tem esse formato digital que já pode ser usado, a gente tem um link e tudo e fornece para os interessados, e também ela tem um formato impresso que a gente distribui tanto para as escolas como nas comunidades que a gente atua. A gente sabe que com criança é mais fácil moldar ainda essa questão, né, esses conceitos de educação para a guarda responsável mesmo e cuidados com os animais. Certo. Bruno, para a gente encaminhar também o final aqui da nossa entrevista, não poderia deixar também de falar sobre a situação lá da unidade, né, de saúde animal Vitória, né? Como é que está sendo o trabalho por lá? Muita gente também pergunta, né, como é que tá a política de castração, como é que se dá esse serviço por lá também, né? Então, queria que tu falasse um pouquinho, né, situasse também para o nosso telespectador como é que está esse trabalho, né? Quem está também precisa de informações nesse sentido, né? Assim, a nossa unidade, nesse mês de abril, ela trocou de gerência, digamos assim, né? Estava terceirizado até desde 2020, através de parceria, e agora, no início de abril, nós trocamos, então, a empresa que está lá gerenciando. Eles estão em fase de adaptação, mas já estão notando bastante melhoras, principalmente o público que vai ser atendido lá. O nosso atendimento funciona de segunda a sexta. A partir das 7h30 da manhã são distribuídos, né, ou os atendimentos começam a ser passados. São em torno de 15 atendimentos por dia e mais 5 reservados para protetores cadastrados conosco no município. Quem tem direito ao atendimento são tutores de cães e gatos do município que possuam o NIS ativo, Bolsa Família, e o comprovante de residência também em Porto Alegre. Então, vai ser cobrada essa documentação, mais um documento com foto do tutor. Sempre de segunda a sexta, no início da manhã, então, consegue esse atendimento veterinário, né? O atendimento clínico que a gente chama. As castrações, elas ocorrem mediante agendamento. Toda demanda também é via 156. Agora, no próximo dia 26 de abril, a partir das 8 da manhã, será dado também a abertura das castrações lá na USAB a partir do telefone 156, né? Os canais de atendimento do 156. Então, serão disponibilizados vários protocolos, a pessoa vai ligar, vai marcar, vai fazer o seu protocolo e depois a unidade entra em contato para agendar a castração. Além da USAV, né, que a gente já tem há anos funcionando, desde o ano passado nós iniciamos as castrações de forma descentralizada. Então hoje nós temos clínicas credenciadas com o município para fazer a castração com microchipagem em todas as regiões da cidade. Essas castrações provavelmente, né, os protocolos para as clínicas elas abrem em data separada e provavelmente serão em maio essa abertura. Então só ficar atento às redes sociais da prefeitura que a gente disponibiliza lá as datas quando tiver definido. Perfeito. Deixa eu aproveitar também já divulgar o site, né, do Gabinete da Causa Animal, para as pessoas também já aí se mobilizando ali, né, vendo as informações, prefeitura.poa.br/GCA, Gabinete da Causa Animal. Então, por ali também é possível obter todas essas informações. E também, né, claro, o telefone 156, que é o telefone, enfim, para denúncias e todas as demais informações aí, agendamentos que a gente falou nessa entrevista aqui. Para a gente fechar, Bruno, eu gostaria que também reforçasse o apelo à população e falasse também sobre a necessidade, né, dessas parcerias, inclusive também aqui, né, do Legislativo, né, que tem trabalhado com alguns parlamentares que são afeitos à causa animal, né, trabalham com bastante dedicação. A importância, né, dessa parceria, dessa mobilização, né, sociedade civil, legislativo, enfim, todos os entes aí da sociedade para abraçar essa causa. Com certeza. O executivo ele tem, né, a obrigação, estamos aqui na ponta para prestar o serviço ao cidadão, mas a gente sabe que o recurso, né, ele é limitado em todos os setores, em todos os níveis. A gente conta bastante com o apoio do Legislativo, através de emendas impositivas da Câmara de Vereadores, e conta bastante também com organizações de sociedade civil e voluntários também, né, da causa animal. Nós temos os nossos protetores, que são muito importantes, estão na ponta, mais ainda na ponta do que nós, às vezes. São vários braços, né, que nós temos para que a gente consiga atuar de forma digna junto à causa animal. Então, a gente agradece a todos os parceiros de todos os níveis e sempre tentando trabalhar com excelência junto ao poder público. Perfeito. Bruna, queria te agradecer pela entrevista aqui e desejar a todos vocês aí do Gabinete da Causa Animal um bom trabalho, né, não só nesse Abril Laranja, né, mas no decorrer de todo o ano, enfim, e nos próximos anos, né, porque essa é uma causa de agora e sempre, né,
porque essa é uma causa que toda a sociedade deve abraçar, né? Com certeza, nós que agradecemos a oportunidade. Tá certo. Muito obrigado a Bruna de Souza Barney, que é veterinária e coordenadora do Gabinete da Causa Animal aqui no município de Porto Alegre. A você de casa que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. Mais notícias do Legislativo você encontra nas nossas redes sociais e também no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. A gente se encontra, você já sabe, na próxima edição. Até lá!